Boa tarde, pessoal. Fala, Bruninha. Tem que esperar ela entrar, né, para convidar, não é isso? Boa tarde, galera. Estamos aqui nessa quarentena brava. Bater um papo com a nossa querida Patrícia. Aguardando ela entrar aqui pra gente convidar. Beleza, Mari, beleza? Tudo bem aí, pessoal? Espero que todos estejam bem, né? Eu, como disse, já estou imune, já passei pelo corona, né? E agora estou bem melhor, né? Fiquei uns 13 dias, 10 dias meio ruim no início, mas agora tô beleza. Boa tarde aí, pessoal. Patrícia entrou, eu tenho que clicar no nome dela e ensinaram. E beleza. Olá! Oi, Léo. Tudo bem, Patrícia? Como é que você tá? Tudo jóia? Nós estamos aí nesse período complicado, mas eu tô bem, graças a Deus, a família bem. É, Mas tentando enfrentar aí essa situação que é toda nova pra gente em todos os sentidos, né, Léo? Mas tá tudo bem. mas como é que tá os trabalhos? Tá em casa? Tá? Como é que você tá? Estou em casa, a gente está Ah, executando o trabalho remotamente também, os auditores fiscais, mas ah, a gente está disponível também para ir na rua a partir do momento em que tenha necessidade. Então, estão sendo colhidas denúncias, né, lá na Superintendência Regional do Trabalho, e se a certo. gente julgar que remotamente a gente não consegue solucionar, os auditores vão a campo. Aí vão a campo só aqueles auditores que não são do grupo de risco e desde que a gente receba o equipamento de proteção individual que a gente ainda não conseguiu comprar. É, Então, né? tá, Tá. E a cabeça tá tudo bem? Como é que você tá passando aí? Eu estou um pouco ansiosa, para falar a verdade. É muita mudança, é vontade de ser útil, uma dificuldade da gente conseguir ser útil de verdade nessa hora, sabendo que tem um monte de gente que precisa de muita ajuda, né? Então isso cria um pouco de ansiedade. Mas a gente vai vivendo um dia de cada vez, É, aprendendo tem que ser. muito, lendo muito. Esse é o lema do Instituto. Um dia de cada vez, né? Antes disso tudo, porque as conquistas lá, né? Cada dia é uma coisa. Então a gente tem que não ficar sofrendo demais, senão a gente não avança, né? É Pessoal, verdade. então queria apresentar oficialmente aí a Patrícia, né, a nossa grande incentivadora lá do Instituto Mano Dal, parceira, né, uma colega bacana demais, cheia de conteúdo, ideias, né, e atitudes em prol de uma sociedade mais inclusiva. Então a gente é muito. E é a primeira live sua, né, Patrícia? Primeira, Léo, Ah, fiquei aqui com a minha filha de 14 anos me aí, ajudando a ó. colocar esse telefone, Não, isso aí. mas eu Isso é acho que bom. deu certo. Aí é bom que você pode levar lá para, né, a secretaria, para o ministério, para fazer Pois é. lives, Zoom, Pois é. todo mundo aprendendo. Né? Outro dia, uma moça aqui de 90 anos estava conversando. Então, pelo menos esse lado, né? Eu acho que é importante a gente aprender e ver que dá para a gente aprender algumas coisas nesse momento tão delicado. Então, Ah, com pessoal, a certeza. Patrícia é uma pessoa, uma sumidade aí na área, né? Então a gente convidou ela aqui para a gente bater um papo, né? Algumas pessoas já mandaram perguntas. Tem aqui essa questão da setinha, onde tem o interrogação, pessoal. É onde pode mandar perguntas, fica aberta a todos. Eu já anotei algumas. Para a gente bater um papo nesse momento tão difícil, ela se dispôs, a gente é muito grato, né? Porque ela tem um conteúdo muito bacana para a gente ver como é que estão as relações de trabalho, como é que estão as pessoas deficientes no mercado de trabalho, como é que fica a lei de cotas e etc. Então, antes da gente começar, Paty, se me permite, eu vou dar só alguns recados aqui do Instituto. O primeiro Claro. deles é que a gente está mantendo as aulas online, né? Então, depois que a gente tiver interesse, a gente está tendo aulas, atendimentos clínicos, né? A gente teve que reinventar aí nesse momento, com as dificuldades inerentes. A gente lançou o nosso novo site, está cheio de conteúdo lá, inclusive voltado para o mercado de trabalho, né? www.manudal.com.br está em aberto, lançamos agora nessa quarentena. E também estamos uma campanha, né? Uma campanha de apoio, de doação, que a gente perdeu muita receita. Então, quem puder nos apoiar, divulgar, para a gente é uma maravilha. Pati, sumiu aí. Ei, sumi? Ixi, Sumiu. Acho que você virou um pouquinho a câmera. virei agora. Como é que eu desviro? Não, Laura! acho que está aparecendo a. Tá É, aparecendo a virou. A cortina. câmera tá do lado contrário, é. Pode apertar, pega no celular normal, como se tivesse virar. Eu sei, eu tô aqui tentando achar a câmera. A câmera virou. Ajuda ela aí. Ah, pronto, E tá vendo? beleza. Pati, então, pode chamar de Pati?
Pode, fica à Pode. vontade, Léo. Estamos em casa, Gente, ela é literalmente em mais conhecida casa. como doutora Patrícia Siqueira, mas a gente tem intimidade aqui. Ó, voltou de novo. Ô, beleza. Tem que clicar 2 vezes na tela, estão falando aqui. Paty, então, Ah, tá. eu queria primeiramente como é que você está vendo essa questão, né, das leis nesse sentido? Eu vi até que a Secretaria lançou, o sindicato lançou um material, né, uma cartilha. Como é que você está enxergando essas questões das leis trabalhistas em relação às pessoas com deficiência aí, atualmente? Você É, já tem condição de ter um panorama? eu acho que a gente precisa começar falando o seguinte: a situação do trabalhador com deficiência, ela não é muito diferente da situação do trabalhador em geral. Até porque a gente não tem normas específicas dentro da pandemia para um trabalhador com deficiência. Então, tudo isso depende de construção, da gente estudar o ordenamento jurídico existente para a gente poder se embasar e tomar algumas atitudes, tanto nós quanto os empregadores, como a sociedade em geral. E, infelizmente, o que a gente está vendo é que o trabalhador vai pagar uma conta alta, toda a sociedade está pagando, mas o trabalhador vai pagar uma conta muito alta com toda essa recessão e paralisação das atividades. Nas pessoas com deficiência, nos trabalhadores, o nosso maior receio diz respeito aos desligamentos, à manutenção dos postos de trabalho hoje existentes. Então, a gente está focando o nosso trabalho enquanto fiscalização em regras de proteção com relação à saúde e segurança. E para isso eu conto com a doutora Laila, que é da minha equipe, que é auditora fiscal e médica. E aí ela já fez todo um normativo por escrito, a gente está mandando para as empresas o normativo elaborado por ela. Então, essa parte de saúde e segurança a gente está cuidando. E a manutenção dos postos de trabalho. Então, a gente está atuando nessas duas frentes durante esse período. Então, mas não teve, em relação à lei de cotas, não teve nenhuma flexibilidade oficial, não, né? Não, Nada nenhuma nesse sentido. flexibilização. Eu acho que houve algum boato. Eu não vi, na verdade, eu realmente não vi isso na imprensa, na mídia, mas eu recebi mais de um e-mail, WhatsApp, de pessoas me questionando se tinha tido alguma alteração com relação à lei de cotas. Não, não teve Não, nada. nada. Nenhuma medida provisória mencionou a questão da lei de cotas. O que aconteceu é que as fiscalizações estão suspensas, porque os auditores eles estão mobilizados para ações relacionadas à Covid. Então, aquela cobrança que a gente faz da empresa, isso está suspenso e as empresas foram informadas disso. Tá. Vou dar um passo atrás aqui, pessoal, para vocês conhecerem um pouco do trabalho, né, da Patrícia, da doutora Patrícia e toda a equipe. Se puder contar, Patrícia, como é que funciona as fiscalizações, ela acabou de dizer que foi suspensa, claro, né, prioridade, mas no dia a dia, sim, ela é uma grande parceira, denúncias, cobrando as empresas. Conta um pouquinho, Patrícia, auxiliando, não só dando laudos, multas, não, educando, né, apontando caminhos e soluções. Ela é uma grande pessoa aí nessa jornada. Muito pelo contrário, a questão das autuações, né? É sempre o nosso último recurso. Mas para a gente trabalhar, a gente tem um poder de polícia atrás que realmente nos faz conseguir exercer aí a nossa função. A auditoria fiscal do trabalho, a fiscalização do trabalho, ela tem como competência fiscalizar o cumprimento da lei de cotas, né? Que é aquela que estabelece que as empresas com mais de 100 empregados têm que contratar um percentual de pessoas com deficiência. Então, é nosso dever proceder à fiscalização das empresas. E assim a gente atua. A gente convoca as empresas, a gente oferece para elas possibilidades no sentido do cumprimento da legislação. Então, a gente aponta caminhos, a gente aponta parceiros, como o Instituto Mano Down, por exemplo, pessoas que podem auxiliar, que têm a expertise necessária para auxiliar as empresas a cumprir essa cota. Então, para isso, a gente firma termos de compromisso. Eventualmente, claro, a gente tem as multas, que elas se fazem necessárias, porque é assim que funciona aí, vamos dizer, a nossa organização jurídica. Perfeito. Patrícia, eu vou abrir aqui, ó, alguns comentários aí, assunto importantíssimo, fico com receio dos nossos filhos. Patrícia, eu vou extrapolar um pouquinho, não sei se eu queria te ouvir um pouquinho da sua opinião, né? Acabou de chegar um e-mail aqui para o Instituto, que é o seguinte, não tem a mãe, né? O filho tem síndrome de Down, né? E a mãe é cuidadora, né? E a mãe está sendo obrigada a trabalhar, né? Então não é nem o caso da pessoa com deficiência, é a mãe. E ela está nessa dificuldade, porque eu vou deixar meu filho sozinho, ou tenho que ir lá, vou perder o emprego. Vocês têm alguma coisa nesse sentido? Eu sei que é uma coisa nova, né? O que você recomendaria, assim, para essa mãe, a Marlene?
Isso, Marlene, é o seguinte, nesses casos, o que que a gente tem feito? Nessa notificação que está sendo enviada, é uma notificação recomendatória. Então, a gente recomenda que as empresas cumpram aquilo que a gente está recomendando. Então, uma das... eu posso depois até disponibilizar essa notificação que está sendo mandada para todas as empresas. A Legal. gente colocou também a determinar o teletrabalho ou afastamento das atividades para cuidadores de pessoas dependentes de terceiros para as atividades diárias. Então, está dentro das nossas recomendações esse afastamento, óbvio, dentro dos critérios legais, né? Certo. E quais são os critérios legais? Antecipação de férias, né, a própria licença remunerada, o teletrabalho, que seria a primeira opção, desde que possível, né? Muitas funções a gente não consegue exercer no teletrabalho. E agora a gente tem aquelas questões também que saíram na MP 936, muito questionada a constitucionalidade, mas que prevê a redução dos salários ou mesmo a suspensão deles com uma ajuda do governo. Ah, que legal. Mandando um abraço para a Ana aí, que fez a ponte, o Bertinho, todo mundo aí do Mano Dal, tá te acompanhando aí. Então, vamos lá, Patrícia. Vocês têm uma recomendação, depois você me manda, eu vou encaminhar para a turma aqui. É o seguinte, não tem uma legislação, só ver se eu entendi, não tem uma legislação, mas o que se vocês estão apontando, no caso de cuidadores, necessidades, primeiro tentar o teletrabalho, né? O que está ocorrendo. Exatamente, exatamente. No caso, férias, né? Tentar usar férias antecipadas, isso. Uso de banco de horas. Ok. Férias coletivas, algumas empresas. Entendi. Aí, passando isso, aí depois tem que ser uma negociação pessoal até então? Exatamente. Pessoal. Aí uma negociação é um acordo individual. Né? É um acordo individual do empregado com o empregador e eles vão pactuar como é que isso vai ser compensado. E eu entendo que deva mesmo ser compensado. Né? O empregador pode, inclusive, antecipar férias futuras dos seus empregados. Isso tem muita crítica? Tem. Mas é o que a gente está tendo na legislação agora, né? Não quer dizer que eu concorde com as medidas, mas são as medidas que existem. Ótimo, ótimo. E aí o seguinte, a gente sabe, Patrícia, que grande parte, né, não são todas, obviamente, das pessoas com deficiência, têm as singularidades e tal, elas têm, né, e vamos pegar o caso da síndrome de Down, 50% deles têm cardiopatia, né? Ou seja, coloca eles num grupo de risco nessa pandemia. O que vocês fazem, né? Que vocês recomendam alguma coisa nesse sentido também? Já tem alguma coisa? Falando, ó, tá no grupo de risco, suponha um funcionário com Down. É o caso nosso lá, temos mais de 20. Exatamente. Qual que é a recomendação no caso? Tem alguma norma? Não tem nada, por enquanto, né? Norma não tem. Aí o que a gente faz? A gente tem os direitos constitucionais, a gente tem a LBI, a gente tem a Convenção da ONU. Então são três coisas muito robustas que têm princípios em que a gente pode se basear para poder fazer as nossas recomendações. Então, baseando naquela questão da LBI no artigo 5º e 8º, que prevê a prioridade dos direitos da pessoa com deficiência, assegurar com prioridade o direito à saúde, né? A saúde, a vida. Então, baseando nisso, a gente tem feito várias recomendações. Entre elas, o afastamento de pessoas que se enquadram no grupo de risco. Então, que têm a imunidade baixa, porque usam remédios vários, né? Isso foi feito pela Laila, essa parte, mas que tem baixa imunidade. As pessoas com cardiopatias, com insuficiência respiratória. E aí, cada deficiência tem a sua peculiaridade. Então, as pessoas com síndrome de Down normalmente têm a cardiopatia, seria um grupo de risco. As pessoas com deficiência visual e auditiva também, às vezes elas não vão conseguir utilizar corretamente os protocolos de higienização. Né? Imagina as pessoas com deficiência visual que têm que tocar em muitas coisas. Então, às vezes, não vão conseguir exercer esses protocolos de higienização. Então, as pessoas com deficiências físicas, por exemplo, com um problema grave de acessibilidade que a gente tem. Então, elas vão estar muito expostas. A cadeira de rodas, a bengala, a muleta, tudo isso teria que ser muito bem higienizado. Então, isso acaba colocando essas pessoas numa situação de maior risco. Entendi. Muito bem colocado. Patrícia, aqui, ó, tá cheio de fã seu aqui. Rodrigo agora mandando um abraço. Patrícia, parabéns pela sua firme, rápida e eficiente atuação. Né? Aí, ó, tem uma pergunta aqui do Vitor. Né? Vitor, não é o objetivo aqui da live, mas aproveitando, né? Eu tenho uma criança de 7 anos sem cardiopatia, né? Com síndrome de Down. Então, Vitor, a gente está estudando bastante, né? Claro que é um tema novo, eu não sou médico, né? A gente está sempre em contato com a Secretaria de Saúde, os profissionais. A recomendação nossa é que está no grupo de risco, a gente tomar os cuidados, as precauções necessárias, independente de ter a cardiopatia. Tendo a cardiopatia já é certo. Não tendo também, as pessoas com deficiência apresentam, na sua grande maioria, uma imunidade mais baixa e etc. Então é bom
é precaução nesse momento. É a mesma coisa da quarentena, é uma precaução em prol do coletivo. Né? Se falar que é ideal, não é, não tem posição firmada. Mas eu sou da posição que é preciso errar pelo excesso. Né? Eu acho que a gente vai olhar para trás depois e falar assim, nós vamos errar demais, errou isso. Mas, pô, era o que tinha que fazer, eu não vou botar a vida em risco. Né, valoriza. Então, eu acho que é cautela o que a gente fez, né, Patrícia? A gente suspendeu as atividades do Instituto no dia 14 de março, né, preventivamente, era o momento, e aí a gente começou a buscar alternativas. Claro que não é o ideal, estamos sofrendo, todo mundo, né, cada um com as suas dores, e uns mais, outros menos, mas a gente tem que, né, seguir as recomendações do Ministério da Saúde, dos especialistas, para a gente colaborar com o coletivo. Não é isso? Você concorda? Exatamente, concordo plenamente. Inclusive, a secretária dos Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU, Catarina, eu tenho que colar aqui o nome. Catalina Devandas, ela lançou um alerta mundial às autoridades sobre o Covid-19 em razão de muitas pessoas com deficiência pertencerem ao grupo de alto risco, merecendo atenção e cuidados especiais. Então, a gente tem, inclusive, da Organização das Nações Unidas, uma orientação, um alerta mundial para a gente ter esse olhar diferenciado das pessoas com deficiência. A gente gosta de ressaltar, Léo, entretanto, que não é só por ser uma pessoa com deficiência. Depende do caso da pessoa com deficiência. A gente não podemos dizer que todos são mais frágeis e generalizar, até porque o que a gente quer é uma sociedade inclusiva que conviva com isso. Mas a gente usa aquele princípio da igualdade aristotélica, né? Tratar de forma desigual os desiguais, e aí por isso elas vão ter um cuidado superior. E por isso, inclusive, a emissão dessas notificações para todas as empresas do estado de Minas Gerais, que tem pessoas com deficiência cadastradas, né, nos nossos sistemas trabalhando. Já estamos soltando paulatinamente. Elas são mandadas de forma individualizada pelo auditor. Então, cada auditor está mandando cerca de 500 notificações, porque ele vai ficar responsável para responder esse grupo de 500 empresas. Né? Então, a gente está mandando, acredito que até o final de abril a gente tenha todas as empresas do estado de Minas Gerais já com essas recomendações. Patrícia, não sei se você viu, né, uma coisa que está preocupante, né, até saiu, não sei se você acompanhou, porque em alguns países, né, o Instituto Manu Dahl faz parte da federação, né, da Federação Brasileira das Associações da Síndrome de Down, aí tem lá o conselho, né, das pessoas com deficiência, porque já teve, né, e estamos nesse dilema aí, né, quem vai morrer, né, na Itália passou por isso, é o mais velho, mais novo, e as pessoas com deficiência, né, já teve países que negaram atendimentos, né, respiradores, etc., alegando que a vida menos importa, né, uma vida com menos valia, né? Então, aqui a gente, né, várias entidades estão se mobilizando, né, para botar isso também como prioridades nesse sentido. Obviamente, é necessário, né? E é importante... Pode terminar, não, pode falar, desculpa. Não, na verdade, é importante a gente salientar que pela legislação brasileira, pela LBI, Lei Brasileira de Inclusão, as pessoas com deficiência têm atendimento médico prioritário. Então, na verdade, é o contrário. A gente deveria, uma pessoa, vamos usar o síndrome de Down, que a gente está falando com o Manu Dahl, a pessoa com síndrome de Down, no hospital, ela deveria ter o atendimento prioritário, inclusive leitos prioritários, CTI, etc. Exatamente o contrário do que a gente escutou aí nessas notícias horríveis aí, internacionais, sobre deixando as pessoas com Down sem o cuidado necessário. Aqui no Brasil, eles têm. Então, se a gente buscar o judiciário também, a gente pode conseguir esse atendimento prioritário. É importante as pessoas saberem que elas têm esse direito para, se necessário, utilizarem isso a favor, né, daquela pessoa que tem o direito garantido. Bacana. Mas agora, lembrando o bom senso, né, Patrícia? Que às vezes não tem necessidade, né? Tem pessoas que às vezes, tem deficiência, eu vou ter que passar. Não, tem às vezes alguém precisando mais, por isso que os hospitais avaliam o grupo de risco, para também, né, botar pessoas que tá precisando de uma emergência ali. Talvez dá para a gente esperar um pouco mais, mesmo tendo deficiência. Claro, né? Claro, lógico. Essa sensibilidade, né? O tempo todo a gente pauta isso. A gente não quer colocar que a pessoa com deficiência só pelo fato de ter a deficiência. É claro que ela tem que ser tratada naquele princípio da igualdade ali. Mas, óbvio, se tem uma prioridade, a prioridade vai na frente. O que a gente não pode inveja. O que a gente não pode deixar acontecer é o que aconteceu aí, que a gente ouviu as notícias com o pessoal lá na Itália, né? Isso aí a gente não pode, de forma alguma, deixar acontecer se tiver que se escolher quem vive e quem morre, né? Patrícia, chegou uma pergunta aqui, né? Extrapola um pouquinho do tema, mas como é que você está vendo a estrutura, né, de onde você trabalha, da auditoria fiscal, em Minas? Como é que está nesse sentido? Se pode melhorar? Curiosidade das pessoas aqui.
A auditoria fiscal ela tem tentado se manter bastante atuante. A gente tem tentado e a gente quer se manter atuante, né? Os auditores não querem ficar parados. Nós somos os únicos defensores do trabalho que fazemos o trabalho de ponta. Nós somos os únicos que vamos lá para ver a situação, fazer inspeções locais para cuidar disso. Entretanto, a MP 927 limitou a atuação dos auditores fiscais, colocando que a gente só poderia fazer as nossas autuações em casos de grave e eminente risco, acidentes fatais e umas outras questões que foram elencadas. Então, diminuiu um pouco o nosso rol de atuação, apesar de nos considerar atividade essencial do Estado. Mas isso não está nos paralisando. A gente tem emitido as notificações recomendatórias e a gente pode cobrar o cumprimento delas, porque com relação à Covid a gente está podendo atuar. Então, a gente está emitindo essas recomendações. O que a gente ainda não tem é o equipamento de proteção individual para a gente ir à rua. Então, realmente, para ir no supermercado, na farmácia, para olhar como é que os trabalhadores estão, por enquanto, a gente não tem o equipamento. Mas a gente está fazendo de forma remota. Então, de uma forma remota e efetiva. Os auditores estão por conta disso. Só uma curiosidade, Patrícia, eu estava debatendo com um amigo meu e também do governo, não sei se procede. Parece que o governo tem muita dificuldade em compra, né? Ainda mais no momento de escassez, de dificuldade. A iniciativa privada tem uma velocidade bem maior, né? Procede isso? Procede. Eles estão tendo muita dificuldade. Não é falta de dinheiro, né? Não, o problema não é falta de dinheiro, é dificuldade mesmo de acesso aos equipamentos, né? O governo federal está com dificuldade nessa compra, então para a gente aqui ainda não chegou. A nossa delegacia sindical tentou comprar também, mas o valor é alto, porque tem que ser aquelas máscaras certificadas, 95, etc. Lá. N95. Nós não vamos poder colocar o próprio auditor em campo sem o equipamento adequado que a gente vai cobrar, né? Então, é uma coisa... Não pode falar. A gente está tendo essa dificuldade também, essa questão do recurso também, se não for do governo. Muitos elogios aqui para você, unanimidade aí, ela é uma mestra mesmo, gente. Aí, vai o pessoal do Mandal querendo levar você lá depois. Um abraço aí para a Cíntia, para a Belinha. Aqui vem uma pergunta aqui, não sei se está dentro do escopo. VGM, será possível verificar pelo E-Social o desligamento indevido de uma pessoa com deficiência? Você acha que tem essa correlação pelo E-Social? A nossa ideia, a partir de maio, o que os auditores do grupo do projeto em Minas Gerais, a partir de maio, na nossa recomendação que a gente está enviando para as empresas, ela tem duas partes. A primeira parte diz respeito às normas de saúde. Então, o afastamento das pessoas com deficiência de risco, e aí a gente elenca todas essas questões. E a segunda parte diz respeito à manutenção dos postos de trabalho. Então, a gente sabe que a gente tem o parágrafo 1º do artigo 93, que ele diz o seguinte: você só pode dispensar uma pessoa com deficiência após a contratação de outro trabalhador com deficiência ou reabilitado. Se a empresa dispensa e não substitui, ela incorre em uma multa administrativa. Isso não mudou. Isso está suspenso, as autuações estão suspensas, mas está suspenso pelo período de 180 dias. Isso não mudou. Então, a gente está alertando as empresas e, a partir do mês de maio, respondendo diretamente a pergunta, é pelo E-Social que a gente vai fazer esse trabalho. Então, a gente vai ver quantas pessoas a empresa está dispensando sem deficiência e com deficiência. Então, a gente quer fazer esse comparativo, porque se o percentual de desligamento de pessoas com deficiência for maior que de pessoas sem deficiência, a gente tem, além da irregularidade citada, a gente tem uma hipótese de discriminação. Então, é exatamente nisso que os auditores vão estar trabalhando. Uma aula aí, hein, pessoal? Bacana demais. Patrícia, a gente está com um caso, né? A gente tem lá no Instituto, algumas pessoas conhecem, né? A gente tem um programa que chama Talento Apoiado, né? Coordenado aí pela Lídia, pelo Gabriel, a equipe do Mano, dá um abraço para eles aí. Onde a gente apoia a empresa, a gente não simplesmente coloca a pessoa lá, né? A gente faz você já acompanhou algumas vezes, a gente faz toda uma sensibilização, dá match nas competências e acompanha o profissional dentro das organizações, até para a gente garantir, né? E depois sair, obviamente, né? Para ser um apoio eterno. É um apoio e a gente sai de lá, né? E aí a gente teve um caso recente, né? Eu até te mandei, né, o acordo. A gente tem um profissional, né, com síndrome de Down que, em virtude da pandemia, a empresa suspendeu o contrato de trabalho durante 60 dias. Eu acho que a legislação permite, não é isso? Permite 60 dias, isso. Aí não entra em nada. Aí, suponhamos, a empresa tem esse direito, não vai entrar, não tem que botar outro, não tem nada. Porque ela precisa sobreviver também, é isso?
Exatamente. Nesse caso de suspensão do contrato de trabalho, já que é por um prazo determinado, a gente não entende que teria que ter essa substituição, porque a lei fala nessa substituição em caso de dispensa sem justa causa. Ele não vai ser dispensado, ele vai ter até uma pequena estabilidade, porque quando ele voltar, então, se suspender por 60, ele tem estabilidade por mais 60 quando ele retornar ao trabalho, né? O que está acontecendo... E se ficar mais tempo? Aí vai esperar, né? Se a gente ficar mais tempo não pode. Não. A suspensão do contrato, com essa ajuda do governo, ela é limitada a 60 dias. Então, você não pode suspender. Pode ser que a medida provisória mude, dependendo do andamento. Mas hoje a gente pode ter redução de jornada de trabalho e de salário proporcional por 90 dias. E a suspensão do contrato de trabalho por, no máximo, 60 dias. A suspensão, ele pode também receber o seguro-desemprego, né? Dentro daquelas medidas do governo. Isso, ele vai. O governo, esse benefício emergencial que o governo criou, ele é baseado não no salário do trabalhador, mas no salário devido no seguro-desemprego. Por isso que a gente alerta aos trabalhadores que eles vão ter perda salarial. A gente já tem algumas planilhas, todos vão ter perda salarial. Então, porque, na verdade, se eu reduzo em 25% o salário de um empregado, o que ele vai ganhar do governo? 25% do valor do seguro-desemprego. Tá? Então, a unidade é seguro-desemprego. Então, o governo não está contrabalançando o salário do empregado. Ele está dando 25%, 50% ou 70% do seguro-desemprego. E no caso da suspensão do contrato, ou seja, suspenso, né? Não está trabalhando, não tem nada, aí vai ser 70% do valor do seguro-desemprego. Então, sempre há perda. Pessoal, então isso aí tem tabelas, né? Pode procurar. A gente também está à disposição lá no Instituto, né? Porque não é uma coisa simples, né? É uma pandemia e também as normativas vão saindo aos poucos também. Patrícia, a Francisca aqui está fazendo uma pergunta. Boa tarde, Patrícia. Eu faço parte do projeto Incluir, da Carol. Gostaria de saber quem tem hipertensão, se está na área de risco, não sei se está dentro da sua alçada aí. Hipertensão. Hipertensão, sim. As pessoas que têm qualquer problema cardíaco, a hipertensão é um deles, são consideradas, sim, grupo de risco dentro do normativo existente. Então, isso está, inclusive, aqui no normativo que a Laila fez, que a doutora Laila fez, que é o que a gente está seguindo por ser ela nossa médica aí, responsável na equipe. Tá. Esse normativo, então, depois, quando a Patrícia vier, ela vai mandar para mim, gente, eu encaminho para quem puder, tá? A Betânia, um abraço, Betânia. Tá sumida. Favor repetir, Patrícia, por favor, a referência do documento elaborado. Você falou aí acho que é o ONS, né? Não é isso? É da ONU, não da ONU. Da ONU, desculpa. A relatora especial sobre os direitos das pessoas com deficiência da Organização das Nações Unidas, a Catalina Devandas. Então, é um alerta mundial da Catalina Devandas às autoridades em razão de muitas pessoas com deficiência pertencerem ao grupo de risco. Maravilha, maravilha. A Denise aqui está fazendo esclarecimento. Um abraço aí, Denise. O atendimento prioritário. Abraço, né? Denise. A Denise é parceirona aí. Dessa questão da saúde está no protocolo de Manchester, né, Patrícia? Isso. Legal. Deixa eu pegar mais umas perguntas. Patrícia, eu recebi recentemente, né, um texto muito legal, né, que foi o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais fizeram, né, sobre uma norma. Conta um pouquinho para a gente. Você está falando do manual do SINAIT agora, sobre a Covid? O manual, isso. Isso, exatamente. O Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, ele elaborou uma cartilha que esclarece essas questões todas das medidas provisórias. Então, tanto a medida provisória 927, né, que determinou as possibilidades de afastamento do trabalho, falando da prioridade do teletrabalho, que as pessoas de risco, as pessoas dos grupos de risco devem ter as férias, a prioridade na antecipação das férias, então isso está na MP, e a MP 936, que veio regular a questão da redução salarial e suspensão dos contratos de trabalho. Então o SINAIT elaborou uma cartilha muito boa, muito de fácil leitura, com perguntas e respostas, e está no site do SINAIT, www.sinait.org.br. Vou mostrar aqui, deixa eu ver se eu estou aprendendo a mexer nisso aqui também, pessoal. Ó, muito legal. Aqui, ó. Né, o Sindicato dos Auditores Fiscais lançaram direitos trabalhistas durante a pandemia. Está lá no site, aqui, com as medidas provisórias 927 e 936, mostrando aqui todos aqui em abril
perguntas e respostas. Está muito didático, né, Patrícia? Está muito bacana. Muito didático, muito didático. Ele não se direciona às pessoas envolvidas diretamente das empresas, ele se direciona à população em geral. Então, ele está muito didático, de muito fácil leitura e esclarece muito bem essas questões aí das medidas provisórias que são confusas mesmo. A gente fica lendo essas... Até a gente tem que parar, sentar e estudar. Não Claro, é óbvio para ninguém. Claro. Né? E todo dia muda, né, Patrícia? Até porque as informações... É muito novo para todo mundo, né? Não tem como você ter uma regulamentação que vai durar, né? Vai mudando, né, com o tempo. Isso é novo para todo mundo, a gente não tem onde se espelhar, a gente tem as questões que foram feitas em outros países do mundo, mas o Brasil é um país muito grande. Então, e tem países muito mais ricos, tem países mais pobres, então a gente vai se espelhando nos outros, mas as atitudes governamentais que estão sendo tomadas aqui dizem respeito ao país que a gente vive, essa enormidade de Brasil aí que a gente tem. Patrícia, o pessoal está pedindo para você repetir o site, por favor. Depois eu vou mandar para a Bruna, ela vai botar no site do Manudal também. Tá? É www.sinait, sinait.org.br. Tem tudo lá, pessoal. Tem muita coisa bacana. Como é que vocês estão fazendo, Patrícia? Assim, vocês estão reunindo, definindo prioridades semanais? Como é que, nessa mudança normativa, tanto só curiosidade, como é que está aí na cabeça de vocês? É muita coisa? Como é que... É muita coisa, é muita reunião virtual, a gente se reúne com Brasília. Na verdade, como o meu trabalho é direcionado às pessoas com deficiência, a gente tem reuniões periódicas com a coordenação nacional, né, localizada em Brasília, que coordena o projeto de inclusão de pessoas com deficiência. Eu exerço aqui a coordenação estadual, e dentro do meu grupo tem a Laila, a doutora Laila, auditora médica nossa, que também faz parte do Comitê de Combate ao Covid da Superintendência Regional do Trabalho. Então, através dessas reuniões, a gente vai traçando ações para as equipes. Então, a equipe do projeto de pessoas com deficiência, a gente vai conversando pelos meios virtuais e a gente aí traçou o nosso objetivo, que é essa orientação das empresas na área de saúde e segurança e também a questão da preocupação com a manutenção dos postos de trabalho, que é a nossa enorme preocupação. Isso. Patrícia, fica um feedback aqui. Tá, o pessoal, obrigado aí, Rita, já botou aqui o site, todo mundo pode pegar. O pessoal falou para, se der, né, claro que a equipe está mobilizada aí, não tem tanta gente, fazer um material acessível para a galera, né, as pessoas com deficiência, e um feedback aí para a equipe de comunicação. Né? É verdade, tem toda a razão. Um próprio auditor nosso reclamou que muito material que estava saindo do sindicato sem acessibilidade, né? Então, isso já foi pontuado rapidamente para a gente não deixar isso acontecer. Tudo deveria ter acessibilidade, né? Então, não posso me responsabilizar pelos outros atos, mas eu posso dizer que eu me comprometo em cobrar. Né? Boa, boa. A Beatriz, nossa Beatriz aí, mãe do Gabriel, uma grande parceira aqui, está mandando a seguinte pergunta, Patrícia. Gabriel, meu filho, está sofrendo muito com a possibilidade... Gabriel tem síndrome de Down. Tá? Um abração aí, Gabriel. Está sofrendo muito com a possibilidade de ser demitido. Sei que a estadia dele em casa é uma preocupação da empresa devido à baixa imunidade e tal. Se tem alguma dica, alguma sugestão? Antes da Patrícia responder, Beatriz, né, a MRV, né, soltou um comunicado e algumas outras empresas que garantem um emprego durante 90 dias, algumas 60, né, para dar essa tranquilidade para as famílias. Obviamente que chega um ponto também que a empresa sem receita, né, começa a ter que tomar as decisões dela. Mas algumas empresas, né, estão tomando esse cuidado, já anunciando de antemão que durante 60, 90 dias não vai ter demissão. Né? Patrícia, você teria algum conselho para dar para a Beatriz? É o Gabriel que é intérprete de Libras? Isso, o Gabi. Isso aí, grande Gabriel, grande Gabriel. Eu não consigo ver esse problema neste minuto. Principalmente, o Gabriel, a gente sabe onde ele está trabalhando, né? Então, é exatamente isso que o Léo falou. A MRV ela assinou um acordo que por 90 dias ela não vai demitir ninguém. E o que eu soube pelo diretor de lá é que o que eles vão fazer é se utilizar dessas prerrogativas da medida provisória, né? Então, redução proporcional suspensão ou redução proporcional do salário e da jornada de trabalho. Eu acho que as pessoas com deficiência, uma vez que a gente tem toda essa preocupação, está alertando as empresas, dizendo, olha, cuidado para não demitir, que vocês podem estar sujeitos à multa. Eu acho que a gente vai conseguir segurar
essa questão. Agora, eu só vou ter uma posição sobre isso em maio, quando a gente vai começar realmente a fazer esse monitoramento no E-Social. Se a gente fizer agora, a gente vai ter um resultado muito pequeno ainda. Não dá para Então, saber ainda, né? a equipe, em maio, eu vou poder começar a dizer, olha, está tendo muita demissão, não está tendo, eu não posso ter essa estatística nesse momento. Mas a gente está tentando, a nossa orientação é toda voltada para que não se demitam. Porque ninguém vai contratar agora, né? Não é época de contratar Claro. outro. Não tem jeito, não tem jeito. A Valéria, grande abraço aí, Valéria, doutor oftalmo aí. Muitas perguntas aqui, Patrícia, né? Tem como você reelencar, estão pedindo aqui, as ordens, né? O primeiro, a redução de jornada também entra nessa hierarquia? Como é que é a hierarquia ideal que vocês estão recomendando? Primeiro a recomendação para as pessoas com deficiência? Primeira geral, recomendação, a primeira recomendação nossa, porque vamos considerar as pessoas com deficiência nos grupos de risco, sempre salientando isso. A nossa primeira recomendação é o afastamento para o teletrabalho. Conseguir trabalhar de casa. E aí, sem mudar nada, recebendo salário. Sem mudar normal. nada, recebendo salário normal. E aí, esse teletrabalho, claro, a pessoa não tem um computador, a empresa pode fazer um comodato, né, um empréstimo desse equipamento, bem como custear as despesas. Então, ela não tem, vai ter que pagar uma internet. Então, aí... Se a função permitir também, né? Se a função permitir também o teletrabalho, né? Recepcionista. A gente entra nas outras medidas, que sejam antecipação de férias futuras, compensação pelo banco de horários, né? A questão, usando o banco de horas, a questão da antecipação de feriados não religiosos, porque se for feriado religioso tem que ter um acordo aí entre o empregado e o empregador, né? Por essa questão de respeito à questão da religião. Então, tem todas essas hipóteses aí, inclusive a licença remunerada, ela existe também. A empresa vai custear aquele empregado ele estando em casa. Só Sim, que agora, o que está ocorrendo. Né? Agora a gente tem a medida provisória 936 que dá para a empresa o direito de suspender o contrato e aí ele vai receber aquele valor do seguro-desemprego, né? Aquele percentual do seguro-desemprego proporcional, vai perder, ou a redução do salário e da jornada de trabalho, vai trabalhar poucas horas, aí a gente não considera as pessoas de risco, né? Porque se ela é de risco, ela trabalhar o dia inteiro, trabalhar poucas horas, vai ser maior ou menor exposição, mas ela vai estar exposta ao risco de qualquer forma. Pessoal, o trabalho da Patrícia é sensacional, né? Vários elogios aqui, não tinha que ser. E eles têm, pessoal, os dados das empresas, quem contrata quem, né? Em Minas, quem está cumprindo lei de cotas, quem não tem, né, Patrícia? Vocês têm todo esse... A gente tem todo esse panorama. Depois vocês vão bater, né? Depois da pandemia, como é que vocês vão acompanhar, não é isso? Exatamente. A partir de maio, a gente começa a fazer esse monitoramento. Então, a equipe dos auditores, né, ligados ao projeto de pessoa com deficiência, eu vi aí, tem a Luciana, vi a Raquel Filogoni entrando aí, vi a doutora Laila também está aí um beijo para todas. Mas a equipe está toda voltada para essa questão de monitoramento a partir do próximo mês. Então, a gente vai olhar no E-Social e vai fazer essa triagem, quem tá sendo demitida. Quando a gente voltar às atividades, a princípio daqui 180 dias, eu vou ter um banco de dados da onde eu vou atuar. Então, meu foco de atuação. Enquanto isso você não vai fazer nada? Vou. Remotamente, eu posso abrir fiscalizações e posso pedir esclarecimentos para essas empresas, posso encaminhar para o Ministério Público, ou seja, tem muita coisa que a gente aí ainda consegue fazer, mesmo estando aí um pouco fora da nossa fiscalização de rotina. Exatamente. E eles fazem muito mais do que eu tenho, viu, pessoal? Trabalham muito mesmo. E como é que funciona, por exemplo, se quiser fazer uma denúncia, vocês têm algum canal? É com vocês? Como é que funciona? A gente tem um canal de denúncias, eu não vou saber o site, porque mudou hoje, Léo. Não sei se alguém do Ministério tiver o e-mail das denúncias, as denúncias de Covid específicas, elas podem ser feitas para a Superintendência Regional do Trabalho e a gente tem um plantão fiscal de dúvidas também. Né? Então, a gente tanto tem um plantão fiscal para receber, para tirar as dúvidas de todos os tipos, né? E quando a pessoa que está responsável por esse plantão, um colega muito bom nosso, se ele tiver dificuldade, ele consulta pessoas específicas. Como a gente tem um plantão também de denúncias que eu não tô com ele aqui, com os e-mails, mas eu passo para você. Isso. Se alguém do Ministério tiver aí quiser colocar, coloca, por favor. Pode colocar aí o canal de denúncia. A gente está recebendo e está triando, né? As denúncias. Claro, ver a Laila colocou ali, plantãofiscal.srtbmg@mte.gov.br.
E beleza, essa equipe tá demais, hein? Parabéns aí, pessoal. Muito O pessoal obrigado. está participando mesmo. Um abraço a todos. O Humberto Júnior, grande Humberto, está perguntando aqui, Patrícia, se a empresa reduz o quadro de colaboradores, a cota diminui, não é isso? Meu pensamento está certo? É, porque tem os critérios Sim, legais, não é isso? exatamente. A gente sofre uma ameaça à lei de cotas nesse sentido, né? As empresas demitindo muito, elas vão ter aquele problema. Enquanto elas não estiverem com a cota cumprida, se ela demite, ela tem que substituir. Se ela não substituir, ela pode ser autuada. Mas também, quando ela demite muito, ela vai ter provavelmente uma redução aí do percentual. Mas como é percentual, tem que ser uma redução muito expressiva para a gente ter esse impacto tão grande, né? Então depende aí, se forem demissões em massa, a gente vai ter uma redução significativa. Então, isso aí vai depender do monitoramento que a gente vai fazer a partir de maio. A gente não está tendo tantas denúncias de desligamento. A gente está tendo mais denúncias, por enquanto, da fornecimento de equipamento de proteção, EPI, não tá. afastamento, né? Pessoas que deveriam estar afastadas e não Está no estão. grupo de O risco e volume está lá maior está trabalhando. nesse sentido. Exatamente. Legal, legal. A Beatriz está perguntando aqui de novo do Gabriel, ele já faz meio horário, teria jeito de redução? Aí eu acho que é uma negociação com a empresa, né? Às vezes ele trabalha 6, vai para 3, né? Dependendo. Exatamente, Né? exatamente. A empresa permite a redução, não fala qual que é a jornada, né? Então vai poder reduzir 25%, 50% ou 70% da jornada ou suspende o contrato e ele vai receber aquele valor lá do seguro-desemprego. Então, no caso de salários mais baixos, a perda não é tão grande, né? Sempre tem perda, mas o salário, Claro. se for mais baixo, aí a perda é um pouco menor. Patrícia vai ter que ficar aqui, ó, mas depois em maio nós vamos ter que voltar. A Sossô Aguilar aqui está perguntando. A Vivo está planejando voltar dia 23, né? 23 de abril. No caso de não haver alteração nas condições de trabalho da Lívia, porque a Lívia é uma pessoa, né? É um educando do Instituto, está lá trabalhando, tem síndrome de Down, ela atende lá naquela loja ali da Savassi. Né? Então, dia 23, a Vivo está planejando voltar. Se alguém não tiver condição, caso a Lívia seja do grupo de risco, não sinta segurança de retornar, qual a recomendação? Aí entra naqueles critérios, né? Antecipa Exatamente. férias, teletrabalho. Antecipa férias futuras. O teletrabalho, acho que para a Lívia não dá, porque ela fica ali na recepção, não é? Isso, Da loja. não tem jeito. Então, às vezes, não vai ter teletrabalho para ela, mas ela pode entrar nos critérios de suspensão, de redução proporcional e todas aquelas outras questões. Porque, como a gente já falou, as pessoas com síndrome de Down e com a cardiopatia associada estão aí dentro do grupo de risco. Vários elogios aqui de novo. Patrícia é nossa guardiã. É isso mesmo, é um anjo aí, a equipe toda. A Tatiana está com síndrome de Down, está aqui. Um grande abraço, Tatiana. Patrícia, uma coisa que você trabalha muito, né, que eu estou muito preocupado, e vocês devem estar também, é a questão da saúde mental, né? Como é que vai ser isso, né? Afastamento. Vocês estão com alguma coisa em... Como é que você está vendo isso tudo aí? Sim. Então, a gente tem... Até vou aproveitar para falar também, antes da gente entrar na saúde mental, vamos falar um pouco das deficiências intelectuais, já que a gente falou da questão da síndrome de Down. Ótimo. A gente tem um alerta também para as empresas que as pessoas com deficiência intelectual que não tiverem o discernimento necessário para as normas de saúde e segurança e higienização, essas também devem ser afastadas. Opa. E eu tive uma denúncia de um supermercado, por exemplo, um rapaz com uma deficiência intelectual e que ele mordia a mão, ele morde a mão. Toda hora ele morde a mão e não é uma coisa que você vai corrigir no rapaz. Faz parte do quadro dele. De um dia para o outro ele morde a mão. Ou seja, é muito perigoso ele ficar dentro de um supermercado e o tempo todo exposto desse jeito. Então esse foi um caso que a gente conseguiu intervir e o rapaz já está de férias antecipadas. Entrando na saúde mental... Só voltando um pouquinho, tem a questão do autismo também, que às vezes pega coisa, põe na boca, né? Tem que tomar esses cuidados todos. Exatamente. Caso, né? Todo esse rol, né? As pessoas com autismo, né? Desculpa se a gente deixar de falar de algum tipo aqui, porque as peculiaridades são muitas, mas eles também estão enquadrados. Sempre o que eu tenho dito é o seguinte, uma análise individualizada. A pessoa que tem algum tipo de deficiência, ela tem que ter esse cuidado e essa análise individual, porque elas são diferentes entre si. Então, a gente não pode generalizar, todas com deficiência física, todas com deficiência intelectual. Não é. As pessoas são muito diferentes, as habilidades são diferentes e as dificuldades são diferentes. Então, essa análise individual... Sim, com certeza, certeza. Então, essa análise individual que cabe aí esse discernimento aí para as empresas. A gente vai dar as recomendações, mas cabe aí, as empresas têm uma área competente para fazer essa análise baseada aí nas recomendações que a gente está dando. Só antes de entrar na saúde mental, a Valéria está perguntando, né? Não sei se a pessoa estiver trabalhando menos de um ano
e a empresa suspender o contrato, também terá direito ao seguro-desemprego? Qualquer pessoa que tiver o salário suspenso dentro das medidas previstas na MP. Então, se a empresa fizer tudo bonitinho, comunicar ao Ministério da Economia, fazer a comunicação ao sindicato, que é uma questão muito discutida, né? A gente vai ter uma votação amanhã no Supremo importante sobre isso, porque a gente entende que essa MP fere de morte o artigo 7º, inciso 6 da Constituição, que fala sobre irredutibilidade salarial. Então, a gente, mas se a empresa tiver cumprir todas essas etapas até agora previstas, vai ter direito ao percentual de 70% do que teria direito ao salário do seguro-desemprego. Uma pergunta, e se ela for dispensada, ela vai ter o seguro-desemprego? Sim, se ela for dispensada, ela vai ter o seguro-desemprego se ela atender às regras do seguro-desemprego. Então, essa suspensão não vai impactar na rescisão do contrato de trabalho e recebimento de seguro-desemprego depois. Deixando claro que toda a ajuda do governo, a unidade é seguro-desemprego. Maravilha. Agora, saúde mental aí. Estamos caminhando para o fim. Por favor. A questão da saúde mental, né? Então, a nossa orientação é as pessoas com a questão, né, das deficiências psicossociais, que a gente chama, a nossa orientação foi aquelas pessoas que apresentem quadros que podem desestabilizar mais facilmente com essa situação, e não está fácil para ninguém. Nós, que não temos uma deficiência psicossocial, né? Temos outros, nós já estamos ansiosos, angustiados. Então, aquelas pessoas que já têm e que estão sujeitas a uma desestabilização, essas pessoas devem também ser afastadas. Então, a gente tem afastadas no sentido das férias, aquelas possibilidades que a gente já falou. Seguir o máximo possível para ela estar em segurança, né? Exatamente. Sempre a questão da pessoa estar segura e segura com o emprego. Então, a gente está pedindo para as empresas para que garantam a saúde dessas pessoas, mas que garantam também a estabilidade mental das pessoas, dizendo, olha, a gente vai manter o seu trabalho, a gente vai tentar manter. Em Belo Horizonte, a gente tem um número expressivo de pessoas com deficiência psicossocial nos supermercados, e são uma das atividades que estão muito ativas nesse período, né? Então, como a gente esse teve... projeto? Eles estão ativos? Então, pessoal... Eles estão com antecipação de férias também. Por enquanto, eles estão com antecipação de férias, sendo vencidos os 30 dias de férias, aí vai se ver aí nas questões da medida provisória como é que faz para continuar mantendo essas pessoas afastadas, desde que elas estejam naquele grupo mais suscetível a uma desestabilização por causa da situação. A gente vai ter que tomar... Agora, eu acho que a máscara, né, Patrícia, você deve estar pensando nisso, vai ter que entrar na NR, né? Vai ter que ser futuramente um equipamento para... não só para as empresas, mas para todo mundo, né? Vai entrar como um EPI, né? Exatamente. Eu acho que a gente vai vai se acostumar à utilização desses equipamentos de proteção que até hoje eram para poucas pessoas, né? Então, inclusive, a gente já tem o decreto aí, estão falando, né, do Calil a partir de sexta-feira, questão das máscaras. Então, a gente precisa de dar essa proteção. A gente, nos supermercados, alguns já estão adotando medidas de proteção dos seus empregados, aí eu digo todos, né? A questão daquele acrílico nos caixas, máscara para todos, limpeza dos carrinhos, mas outros ainda não estão se utilizando dessa proteção. Então, nisso, a Auditoria Fiscal do Trabalho está se mostrando ativa, tentando com que isso seja regularizado no menor tempo possível, porque tempo é tudo, a gente não pode esperar. Bacana demais. Pessoal, mais alguma coisa? Davi, um grande abraço. Segura a onda aí que as aulas vão voltar, a gente tem que ter paciência, tá difícil para todo mundo, né? E a gente tem que pensar no próximo aí nesse momento. Pessoal, só falando aqui, eles escreveram aqui, eu anotei, quem quiser denúncia, dúvidas, né, a equipe da doutora Patrícia colocou aí muito bem, plantãofiscal.srtbmg@mte.gov.br. Já está escrito aí, o pessoal está bem ativo, tem a cartilha do SINAT, nós do Manudal também estamos à disposição, né, a doutora Patrícia não mede esforços e aqui para tentar ajudar, compor, conversar. Lembrando, pessoal, que ninguém é dono da verdade. A gente tem que entender todos os lados. Não é fácil nesse momento. Todo mundo está pressionado, todo mundo está com a cabeça meio avoada. A gente tem que se cuidar primeiramente, né? As questões econômicas também impressionam muito. Então, a gente tem que ir compondo, conversando, né, Patrícia? Eu acho que o diálogo, né, é o melhor caminho para chegar em equações, né? Chegar em soluções. Né? Se puder exatamente. A gente tá à disposição para dúvidas de todo tipo. A gente tem o plantão fiscal,
que tira dúvidas na superintendência, coisas específicas das pessoas com deficiência. Eu tenho toda uma equipe disponível e apta para estar respondendo e bem preparada, estudando a todo momento para poder estar atualizada e preparada para responder a todas as dúvidas. É o que a gente pode fazer, orientar, recomendar e tratando dos casos individualmente. Então, não hesitem em fazer denúncias, não hesitem em acionar o plantão fiscal e não hesitem em nos acionar. A gente está aqui para isso. Todo dia, o tempo todo, independente de ser sábado, domingo, etc., a gente está tentando estar mais disponível. Ó, pessoal, obrigado a todos, obrigado, Ana, obrigado a toda a equipe do Mano Dow aí, o João entrou aqui agora. Patrícia, muito obrigado pelos esclarecimentos, né? Eu acho que foi de grande valia. Quem tiver dúvida ainda, pessoal, por favor, né, mande no nosso inbox do Instituto Mano Dow, @Instituto Mano Dow, nós vamos responder. Se tiver alguma dúvida, vou mandar para a Patrícia também, para ela ajudar e toda a equipe. A gente vai aprender com isso, né? A gente vai criar também uma cartilha, perguntas e respostas, e a gente está aprendendo com tudo isso. O mais importante que eu vejo é a gente ficar em casa neste momento, né? Cuidar um dos outros, tentar manter contato, sanidade mental, para a gente tentar passar por isso que a gente está navegando, né, Patrícia, do meu jeito, às cegas, né, vamos dizer. A gente não sabe muita coisa, a gente não tem muita informação real, estudos científicos, e isso leva a gente a ficar ansioso mesmo, mas não vai ser de um dia para o outro, não é porque a gente quer que as respostas vão surgir. Você não muda uma norma, uma fiscalização, uma orientação de um dia para o outro, né? Assim, né, Namar? Então, a gente tem que ter esse cuidado todo, nem todas as perguntas vão ter resposta nesse momento, mas a gente vai em busca. E a gente tem que provocar, né, os poderes, as pessoas, né, para que pensem também nas pessoas com deficiência. Nosso papel aqui é isso. Te agradeço demais por você fazer a sua consideração final. Uma aula, como sempre, né? O pessoal aqui elogiando. E se a gente precisar, a gente vai voltar em você. E você foi muito bem, viu? Primeira live, arrasou como sempre. Por favor, se você quiser fechar aí, muito obrigado. Léo, eu que queria agradecer o carinho, né? Pessoal do Mano Dow, manda um beijo pro Dudu. Dudu tá bem, Léo? Dudu tá bem, tá enfurnado, né? Tá noivando? Tá lá em casa, não vê a noiva. Ontem eu completei 30 dias sem abraçar ele. O Márcio, eu tô muito sentido com isso, mas é o que temos para hoje. Vamos mandar um abraço para ele. Mas muito carinho, eu queria agradecer muito essa oportunidade também e me colocar à disposição. A gente realmente não sabe tudo, a ciência não sabe tudo e as empresas estão tendo que aprender a lidar com isso também. Então, o nosso objetivo é muito de orientação, de estar próximo e de ajudar. Então, a gente quer que as pessoas nos provoquem. Então, eu peço, por favor, não os provoquem. Porque a gente, a partir disso, é que a gente vai buscando caminhos e soluções, porque o que vem de fora é que eles vão nos informando e daí a gente vai pensando em alternativas. No mais, eu queria orientar as pessoas com deficiência, dos trabalhadores que estão, falar de novo, né? Que a gente notificou todas as empresas do estado de Minas Gerais, até dia 30, todas vão receber orientações sobre essa questão dos afastamentos. Então, todas as empresas do estado vão receber essas orientações sobre o afastamento e nós estaremos à disposição para tirar as dúvidas e para ver a efetividade dessas medidas. No mais, Léo, só agradecer, muito obrigada e fique em casa. Pessoal, agora que a Patrícia aprendeu a mexer, ela vai ter que fazer semanalmente umas dicas pela live. Vai ter que criar um canal no YouTube, vocês aí, doutora Laila, a equipe toda, cara, todo mundo aí, o pessoal já está falando aqui que quer mais. Pessoal, toda vez que tiver mudança, a Patrícia vai nos comunicar também, a gente pode voltar aqui, ela está muito atenta a isso, está trabalhando. E eu estou até arrepiado aqui no sentido, né, que a gente vê muitas críticas aos servidores públicos e tal, e vocês são exemplo do que é servidor público, né? Servir mesmo, né, independente das circunstâncias, né, vocação, dependendo das condições, né, lutando mesmo em prol disso, né? Então a gente tem que separar, né, nunca generalizar. Tem de tudo em todos os aspectos e toda vez a gente encontra, né, nessa equipe a servidão mesmo, sempre pensando em prol dos outros, e é isso que a gente espera, né, de um país melhor, em vez de a gente ficar brigando ministro com não sei quem, é que a gente trabalhe em prol, né, das pessoas nesse momento. Então a gente agradece de coração você e toda a sua equipe. E vamos te convidar mais vezes. Depois da doutora Laila, tá? Muito obrigado. Tá ótimo. Deus, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço. Vai ficar salva. Para quem perguntou, nós vamos salvar. Vai deixar ficar salva 24 horas. Depois nós vamos tentar botar no YouTube e eu te mando. Pra você ver a sua performance. Tá joia, Léo. Obrigada. Beijo. Agradeço a sua filha aí. Valeu. Agradeço. Tchau, a minha auxiliar, Laura. Tá vendo? Todo mundo ensina, todo mundo aprende. Beijão. Valeu.